Queridos, tudo bem com vocês? Começando mais um programa especial aqui sobre conversas sobre televisão com o Luiz Santoro. Tudo bem, Santoro? Tudo bem, e você? Olá, amigos. Bom estar aqui com esse teu trabalho que eu acho fantástico, por isso eu estou exatamente dando aqui a entrevista para você. Esse trabalho na internet e eu louvo demais. É um trabalho que você está lutando para colocar o seu lá na história. Agradeço pela sua consideração, pelos seus comentários. Vamos lá. Então, Santoro, como é que começou assim a sua trajetória em comunicação? Antes você trabalhava como professor de química? Eu era professor de química, mas eu fiz publicidade também. Então, todos os lugares que eu trabalhava, eu também dava uns pitacos sobre a publicidade daquele local. Até que eu comprei meu primeiro colégio, eu era do ADN, até que eu comprei meu primeiro colégio, e aí eu comecei a fazer as publicidades todas mesmo, no CPS. E depois eu saí do CPS, eu vendi a minha parte, fui embora para Brasília em 78 e fui para lá para abri uma agência de publicidade e acabei entrando no colégio Objetivo, no curso Objetivo, tão famoso, né? Comecei a dar aula lá. Com o negócio de publicidade, vamos fazer como é que a gente vai fazer aqui para colocar a publicidade de uma forma melhor? Eu sei que eu fiz um negócio para eles e, em função disso, quem trabalhava na televisão, na TV onde foi feito esse trabalho sobre o vestibular, era o Zé Carlos Andrade, que era irmão do Evandro Carlos Andrade, que foi diretor do Globo e depois foi levado para a TV Globo e morreu, falecido. E o Zé Carlos disse: pô, professor, o senhor tem uma boa voz, o senhor não quer ser locutor? Eu sou professor, mas não, o senhor fala que eu não, falo inglês, falo italiano, espanhol por causa dos livros de química e tal. Não, eu estou precisando, nós vamos fazer um jornal novo aqui na cidade. Aí comecei a fazer aquilo. Era meio de ano, eu larguei as turmas da noite e comecei a fazer aquele jornal, né? 2 meses depois a Bandeirantes me chamou, ela ia fazer um jornal em rede, no Brasil inteiro. O Jornal Bandeirantes? Jornal Bandeirantes. Então ia ser feito pelo Ferreira Martins, Joelmir Betting, em São Paulo, o Ronaldo e o Newton Carlos no Rio, e eu e o Carlos Castelo Branco, o famoso Castelinho, lá em Brasília. Sim, aí era os três praças. Faziam um jornal. Claro, a cabeça era São Paulo, né? Grande Ferreira, um locutor que hoje não está mais no vídeo, ele só faz comerciais. Só comerciais. Bradesco. Sei. Hyundai. Vídeos institucionais também, né? Institucionais também. E Joelmir, que é meu amigo até hoje, o Ferreira também, Ronaldo, Newton, e o Castelinho foi o único que já passou dessa para outra, né? Ele foi lá para cima, né? Sim. E eu acabei voltando para o Rio de Janeiro e depois fui chamado pela Manchete. E aí eu nunca mais dei aula. Na Bandeirantes você ficou só em Brasília? Só em Brasília. Sim. E aí eu nunca mais dei aula e passei a ser somente jornalista, radialista. Antes da televisão você trabalhou em rádio? Não, eu trabalhei primeiro, todo mundo começa normalmente, começava antigamente, todo mundo em rádio, depois ia para TV. O meu caso não, o meu caso é exatamente o contrário. Eu comecei em TV e depois fui para rádio. Então fui para a Rádio Nacional, AM, Rádio Nacional FM, aí depois veio para o Rio, aí trabalhei na agência do Giovanni, Giovanni Associados, FCB. É o Paulo Giovanni? É o Paulo Giovanni, exatamente, meu amigo. E entrei na Rádio Antena 1, aí fui embora. A Antena 1 hoje é associada à Tupi, né? Virou a frequência a Nativa FM. Era a dissidência da Rádio Cidade. A Rádio Cidade foi fundada em 77 e quem era da cidade, Sandoval e Romilson, saíram, foram com o Eloy de Carlo para lá e mais alguém que eu não me lembro agora, se não me engano, acho que era o André Camarinha. E aí o Eloy saiu, eu entrei, entrou o Mário Márcio, que é meu amigo até hoje, e a Antena 1 era uma rádio fantástica. E depois da Antena 1 eu saí para Del Rey. Sim, essa rádio Del Rey é dos anos 80? Dos anos 80. Eu, Mário Márcio, Barbosa, Francisco Barbosa, que hoje está na Rádio Tupi, o Mário Márcio está na Rádio Paradiso, né? Faz o horário da noite. O Barbosa é a maior audiência da Tupi e do Rio também, o Barbosa ganha do Roberto Canásio, do padre Marcelo Rossi? Não, do Marcelo Rossi ninguém ganha. Mas o Barbosa ganha de todo o resto.
vamos dizer, de programa do Padre Marcelo Rossi é mais aquele programa da oração e tal, que envolve muito os fiéis. Eu sou católico e é um programa fantástico. O do Barbosa é o programa número 1 do Rio. Programa mesmo, ele é o número 1 do Rio. Entendi. E aí depois de lá eu fui chamado pelo Carlos Tausen, fui para a Rádio Jornal do Brasil AM, onde eu tive um programa também de debates. Era o Haroldo de Andrade na Globo, a Cidinha Tupi e eu na JB. E isso com a TV Manchete, e isso com a Jornal do Brasil tinha AM também na época. Tinha AM, eu era da AM. Aliás, referência no Brasil inteiro, a JB AM, era referência de voz no Brasil inteiro. Trabalhei com pessoas fantásticas, sabe? Pessoas que, sabe, são até hoje chamadas de ícones. Orlando de Souza, William Mendonça, sabe? Pessoas que tinham... Ouvia a voz do cara, entendeu? Alberto Cury. Ah, sim, irmão do Jorge Cury e do Ivan Cury. Irmão do Jorge Cury e irmão do Ivan Cury também. E, entendeu? Então eram pessoas fantásticas. Quer dizer, eu participei ainda daquele tempo antigo de rádio, que foi mudando, né? E quando eu saí da Manchete, que eu fui para a Globosat, quando eu fui para a Globosat era tudo computador. E aí, eu olhar aquilo tudo, eu estava acostumado com máquina de escrever elétrica, e me adaptei, fui e tal. Até falando sobre a Globo, essa coisa de informática, tudo. A partir dos anos 90 vieram rádio jornalismo, a CBN, a Band News. Assim, modernizou assim, a forma do ouvinte acompanhar o rádio, as emissoras de rádio? Completamente. Em 83, na Del Rey, nós estamos aqui no Tijuca Tênis Clube, agradecer ao pessoal aqui do Tijuca, né? E ao Argel que arrumou esse local aqui para a gente conversar. Em 83, a Rádio Del Rey, que era aqui na Praça Sans Penha... A rádio ficava na Sans Penha, na Tijuca? Na Praça Sans Penha, em cima do Banco Nacional. E a Rádio Del Rey, ela inovou no falar com o ouvinte, entendeu? A gente conversava com o ouvinte. Isso depois virou, sabe, uma coisa... E era uma coisa moderna, era uma linguagem moderna, não era só... Quer dizer, a Rádio Cidade começou com aquela linguagem de oi, você aí e tal, e a gente passou a conversar com mais... Eu não vou dizer que é mais inteligência, porque seria muita pretensão, mas começamos a conversar mais com o ouvinte, com as coisas do dia a dia dele, entendeu? E é usado até hoje isso é usado até hoje. E depois, na Rádio Jornal do Brasil AM, eu fui para a Rádio Notícia, Rádio Debate, e aí eu fui saindo. Fui da Rádio Nacional AM aqui no Rio, FM, lá em Brasília, e AM também em Brasília. Então, eu gosto muito de rádio, mas o que me projetou mais foi a televisão. Ah, entendi. Falando sobre até a televisão, a sua experiência na Bandeirantes, o Ronaldo Rosas falou que o Fernando Mitra ainda não era o diretor de jornalismo. Não, era Silvia Jafé. Era a Silvia que era a nossa diretora. Ah, sim. Aí depois é que veio o Fernando Mitra. Depois veio o Fernando, Ah, sim. Eu não peguei o Fernando, não. Peguei a Silvia Jafé. Sim. Como é que você avalia atualmente o jornalismo da Bandeirantes? Olha, eu sou suspeito para falar porque Boechat é meu amigo. Então o Boechat está lá, o Joelmir está lá, é meu amigo, entendeu? Eles são pessoas fantásticas. E o jornalismo da Bandeirantes ainda é um jornalismo, sabe, muito positivo. Eu gosto dessa coisa. Eu vejo muito telejornal em TV aberta só. TV aberta, você não assistiria? Nada que você possa falar, eu vou assistir. Eu não assisto nada em TV aberta. O que eu assisto em TV aberta é jornal e jogo de futebol. Eu sou vascaíno, mas tenho muitos amigos flamenguistas, tricolores e botafoguenses. Ah, sim. Assim como corintianos, são paulinos, Entendo. Até para encerrar esse primeiro bloco, o que você avalia o Roberto Dinamite como presidente do Vasco da Gama? O Roberto é meu ídolo. Tem dois ídolos no futebol, quer dizer, três, né? Um é o Pelé, outro é o Roberto Dinamite, que eu conheço há quase 40 anos, e o outro é o Juninho Pernambucano, o cara que para mim é um ícone, né? O Roberto como presidente, não é porque ele é meu amigo, mas ele mudou a cara do Vasco para a imprensa, entendeu? Então, e ele está fazendo... A imagem, né? A imagem mudou completamente. Não há como se contestar isso que é visível a olho nu. Sim. E todos esses anos de Eurico Miranda trouxeram uma imagem péssima? O grande problema, até você falou o nome dele, começou a tocar buzina, viu? Então, você imagina o seguinte, você falava em Vasco, todo mundo ficava com, sabe, aquela coisa assim, meio odiosa. Hoje você fala em Vasco, todo mundo está na boa, porque o Roberto conseguiu
colocar o Vasco numa posição que o Vasco sempre teve. O Vasco foi o primeiro time a admitir Operário. O Vasco foi o primeiro time a admitir negros. Se não tivesse sido o Vasco, ninguém ia conhecer o Pelé. Você já imaginou isso? Que loucura que é. Se não fosse o Vasco, não é porque é meu time não, eu respeito muito os outros times. Mas se não fosse o Vasco, pô, não existiria Pelé, porque não ia ter negro no futebol. Isso é uma loucura. Mas sim. Santoro, vamos fazer um primeiro comércio break e já voltamos. Eu vou fazer uma coisa que a gente falava lá na manchete. Fique com a gente, não saia daí. Ok. Fique com a gente, voltamos já.